Olá, querida igreja eleita, amigos e simpatizantes, bom dia, graça e paz da parte de Cristo Jesus, e da parte de Deus o Pai dos Espíritos. Estaremos hoje compartilhando com vocês parte de um sermão pregado na manhã do domingo, 6 de janeiro, 1856, por Charles Haddon Spurgeon, na capela de New Park Street, Southwark, Londres. Uma palavra que pode mudar a trajetória da nossa vida, como de fato mudou a do pregador. Olhai para mim, e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus, e não há outro. Isaías 45 verso 22. Há 6 anos atrás, quase nesta mesma hora do dia, me encontrava, em fel de amargura e em laços de iniquidade. Contudo, pela graça divina, já tinha sido conduzido a sentir a amargura dessa servidão, e a clamar em razão da maldade dessa escravidão. Buscando descanso sem encontrá-lo, entrei na casa de Deus e me sentei ali, temendo que, se levantasse o olhar, poderia ser cortado e consumido completamente por sua severa ira. Um ministro subiu ao púlpito, da mesma forma como acabo de fazer, leu este texto: olhai para mim, e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus, e não há outro. Eu olhei no mesmo instante e a graça da fé me foi outorgada ali, e agora creio que posso afirmar verdadeiramente. Desde que pela fé vi a torrente, que é alimentada por suas feridas sangrentas. O amor redentor foi meu tema. E assim será até que morra. Nunca esquecerei esse dia, enquanto conservar minha memória, tampouco poderei deixar de repetir este texto cada vez que me lembrar daquele momento, quando conheci pela primeira vez para o Senhor. Foi um encontro surpreendentemente cheio de graça. E agora é uma experiência portentosa e maravilhosa para quem ouviu estas palavras faz tão pouco tempo, para proveito de sua própria alma, que eu possa dirigir-me a vocês hoje, como ouvintes do mesmo texto, com a plena esperança e confiança que algum pobre pecador, dentro destas paredes, ouça também para si as boas novas de salvação, e que hoje possa lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus. Se estivesse dentro do alcance da capacidade humana, conceber um tempo no qual Deus morava só, sem suas criaturas, teríamos então uma das ideias mais grandiosas e estupendas de Deus. Houve uma época quando o Sol ainda não havia percorrido ainda sua rota, nem havia começado a projetar seus dourados raios através do espaço para alegrar a Terra. Houve uma era na qual nenhuma estrela brilhava no firmamento, pois não havia nenhum mar azul no qual pudesse flutuar. Houve um tempo em que não existia nada do que agora contemplamos do grandioso universo de Deus, ainda não havia nascido ainda, mas dormia, incriado e inexistente, na mente de Deus. Contudo, Deus existia e Ele era sobre todos, Deus bendito eternamente. Ainda que nenhum serafim cantasse os hinos de seu louvor, ainda que nenhum querubim de asas potentes se apressasse como o raio para cumprir suas ordens, ainda que ele não tivesse um séquito, se sentava como um rei em seu trono, Deus Todo-Poderoso, a ser para sempre adorado, o Augusto Supremo morava sozinho na vasta imensidão em solene silêncio, fazendo das plácidas nuvens seu dossel, e a luz de seu próprio rosto formava o brilho de sua glória. Deus era, e Deus é. Desde o princípio Deus era Deus, antes que os mundos tivessem um princípio, Ele era de eternidade a eternidade. Mas quando lhe agradou criar as suas criaturas, vocês não creem que essas criaturas deveriam permanecer infinitamente abaixo dele? Se vocês fossem oleiros e projetassem um navio em uma roda, creem que essa peça de barro poderia exigir uma igualdade de condição com vocês? Não, mas estariam a uma grande distância, já que vocês teriam sido em parte seus criadores. Assim, quando o Todo-Poderoso formou suas criaturas, por acaso não foi um consumado atrevimento que se aventurassem a se comparar por um só instante com ele? Contudo, esse arqui-inimigo, esse líder dos rebeldes, Satanás, buscou elevar-se ao trono de Deus nas alturas, para logo descobrir que sua meta era demasiado elevada, e que o próprio inferno não era suficientemente profundo para escapar da vingança divina. Ele sabe que Deus é o único Deus. Desde que o mundo foi criado, o homem imita Satanás, a criatura de um dia, a coisa efêmera de uma hora, buscou igualar-se ao eterno. Por esta razão, um dos objetivos do grandioso Jeová sempre foi ensinar à humanidade que ele é Deus, e não há outro. Esta é a lição que ele tem estado ensinando ao mundo desde que o mundo se extraviou. Tem estado ocupado em derrubar os lugares altos, em exaltar os vales,
em humilhar as imaginações e os olhares altivos, para que todo o mundo possa saber que só o Senhor é Deus, que pode criar e pode destruir. E não existe nada, ou ninguém que pode fazer escapar das poderosas mãos de Deus. Amém. Irmãos, nos apoiem nessa caminhada, compartilhando os vídeos do canal, se inscrevendo, curtindo, comentando a respeito das mensagens no canal, nos dando novas ideias, sugerindo autores e expositores do Evangelho Reformado que vocês gostariam de ouvirem aqui em nosso canal. Deus abençoe sua amada igreja. Até o próximo vídeo.